1945, Berlim, Alemanha. Após a derrota do país na Segunda Guerra Mundial, restou uma Alemanha em escombros, dividida com cada uma das partes integrando blocos econômicos e ideológicos opostos. Os alemães referem-se a 1945 como hora zero para descrever o quase total colapso do país. 1961, o primeiro muro. No dia 13 de agosto de 1961, a Alemanha Oriental começa a construção de um muro que dividiria a Alemanha em oriental e ocidental. Para isso, em Berlim foram cortadas 192 ruas, foram construídas 66,5 quilômetros de gradeamento metálico, um gramado com pregos e minas explosivas enterradas, 302 torres de observação com holofotes, 127 redes metálicas eletrificadas com alarme e 255 pistas de corrida para ferozes cães de guarda faziam das tentativas da travessia um verdadeiro terror para os desertores da Alemanha Oriental. Em 1962, a primeira vítima do Muro de Berlim. 1963, John F. Kennedy, em Berlim. No dia 26 de junho, John Kennedy, então presidente dos Estados Unidos, visita Berlim e faz um dos discursos dizendo: "Eu sou um berlinense", para enfatizar o apoio de Washington à Alemanha Ocidental. O intuito do discurso de Kennedy é a derrubada do Muro de Berlim. Is the most obvious and vivid demonstration of the failures of the communist system. For all the world to see, we take no satisfaction in it, for it is, as your mayor has said, an offense not only against history, but an offense against humanity, separating families, dividing husbands and wives and brothers and sisters, and dividing a people who wish to be joined together. Freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are not free. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Papa João Paulo II discursa em Cracóvia, Polônia. Papa João Paulo II discursa na sua cidade natal, Cracóvia, e lança o nome e as bases do sindicato Solidariedade. Disse ele: "Esta terra onde nasci, aqui me atenho com raízes profundas do meu coração e minha vida. A missão fundamental da Igreja é tornar o homem melhor, fazer que tenha consciência de seus deveres mais confiável. Não faz sentido
fazer guerra à igreja, excluir Cristo da história da humanidade é um ato desumano. Este Papa eslavo está aqui para demonstrar a unidade espiritual da Europa. Um espírito que cruza todas as fronteiras, porque todos nós somos membros de uma família que deve ser construída com amor e solidariedade. Sindicato Solidariedade Lech Walesa. A ida do Papa é chamada de os 60 dias que mudaram a Polônia. A classe operária se voltou contra o partido do governo, que devia ter sido o guia lógico. Então, o Solidariedade nasceu, o primeiro sindicato independente do Bloco do Leste. Seu líder, Lech Walesa, declarou que a visita do Papa contribuiu para a mudança no clima social e para dominar o medo. Sua visita nos levantou, nós nos sentimos fortes. 1987. Destrua esse muro 1. No dia 12 de junho de 1987, Ronald Reagan discursa em Berlim Ocidental, promovendo a agenda do Papa, que seria a derrubada do Muro de Berlim. Ele mandou uma mensagem para o líder do comunismo dizendo: Mr. Gorbachev, derrube este muro. Mr. Gorbachev, tear down this wall. 1989. Papa João Paulo II e Gorbachev. Enquanto os regimes comunistas caem um após outro e a reunificação da Alemanha se torna inelutável, o chefe do Kremlin, Gorbachev, vai ao Vaticano para um encontro histórico com o Papa João Paulo II. Naquele 1º de dezembro de 1989, foi determinado: a fronteira entre as duas Alemanhas seria suspensa. A Guerra Fria não seria mais do que uma lembrança. O regime marxista-leninista agonizaria. Seria preciso menos de 2 anos para que o Império Soviético colapse, a sua volta e o seu presidente se demita. Gorbachev disse: o colapso da cortina de ferro teria sido impossível sem o João Paulo II. Disse que o Papa condenava o comunismo. Pela primeira vez que os dois se encontraram em 1989. E pouco tempo depois aconteceu a queda do Muro de Berlim. 1989. A queda do Muro de Berlim. Após as articulações do Vaticano e dos Estados Unidos da América, no dia 9 de novembro de 1989, cai o Muro de Berlim. Todas as fronteiras entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental são abertas. Esse muro da vergonha, triste símbolo do comunismo moderno, subverteu os grandes equilíbrios do mundo, redesenhou o mapa da Europa. 2 meses após a queda de Berlim, Mikhail Gorbachev escreveria um famoso artigo que seria publicado nos jornais La Estampa Libertation. É o país
e outros que diziam: nada do que sucedeu na Europa do Leste poderia ter acontecido sem este Papa. Em 2017, o segundo muro. O Papa Francisco, em um pronunciamento para milhares de fiéis, relembra o feito de João Paulo II na derrubada do Muro de Berlim. E ele convocou a colaboração de todos os homens de boa vontade para derrubar os muros dos dias de hoje. La città è stato simbolo della divisione ideologica dell'Europa e del mondo intero. La caduta avvenne all'improvviso, A queda aconteceu de resa repente, possibile mas foi dal tornada lungo e possível faticoso impegno di tante pelo longo e persone cansativo che per compromisso questo de hanno tantas lottato, pessoas que lutaram, pregato e sofferto. rezaram e sofreram por isso, alguns até ao sacrifício da própria vida. Tra questi un ruolo di protagonista Nesta lista de ha avuto il protagonistas Santo inclui-se o Papa João Giovanni Paulo Paolo II. II. Preghiamo perché con l'aiuto Rogamos del para que, com a Signore ajuda do Senhor e e a colaboração de todos os collaborazione homens de di boa tutti gli vontade, uomini di buona volontà, si diffonda sempre più se difunda sempre mais uma cultura do encontro capaz de fazer cair capace di far cadere tutti i muri. todos os muros que ainda dividem o mundo. A revista Time, na sua manchete, diz: Donald Trump faz um voto para acabar com a lacuna entre igreja e Estado. Para isso, ele vai derrubar a lei civil de 2 de julho de 1964 da Constituição Americana, assinada pelo presidente Lyndon Johnson, que determinava a separação entre a igreja e o Estado. Ele passa por cima da advertência que Thomas Jefferson e James Madison fizeram para os futuros políticos da nação americana. Dizem: se vocês removerem a separação entre a igreja e o Estado, vocês vão derrubar esse muro e o país voltará para o papado. Donald Trump se reúne com os evangélicos para estabelecer espiritualmente a união entre a igreja e o Estado. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história do governo americano. As afirmações e atos de Trump confirmam o caráter profético dos eventos nas palavras da escritora cristã Ellen G. White, registradas há mais de um século. Disse ela: quando as principais igrejas dos Estados Unidos da América, ligando-se em ponto de doutrinas que lhes são comuns, influenciaram o Estado para que impunham os seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e aplicará penas civis aos dissidentes. Será o resultado
inestimável. Father, for the sake of you, your glory, your kingdom, and because of your love of Donald Trump, the Lord bless you and keep you. Yes. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord lift you up with his countenance, and the Lord give you his peace. And Father, as you gave Solomon wisdom to govern your people, Father, if you exalt this man to the highest office in this land, Father, we pray for wisdom, that you would be glorified, and that your glory would be seen in this country. In Jesus' name, amen. – 2017. Destrua esse muro 2. As igrejas evangélicas e a Igreja Católica e o Estado estão se unindo para destruir o muro que separa a Igreja do Estado e o protestantismo da Igreja Católica. O jornal Crucis, que é a agência de notícias católicas, afirma: destrua este muro. A Semana Ecumênica foca ultrapassar a divisão. Durante muito tempo, a retórica dos muros tem existido no mundo, representando divisão, contenda e até ódio. Foi perguntado a um grupo de cristãos alemães que materiais eles escolheram para ilustrar como tema para a Semana de Oração de 2017 da União Cristã. E eles escolheram um muro como símbolo de pecado e maldade. De 18 de janeiro até o dia 25, todos os cristãos são chamados para orarem e refletir. Quando foi perguntado ao grupo de cristãos alemães, em 2014, para prepararem materiais para a Semana de Oração de 2017, para a União Cristã, eles escolheram um muro como símbolo de pecado, maldade e divisão. A ideologia que separa a Igreja do Estado e a Igreja protestante dos católicos é um muro que eles unidos querem derrubar. Desde 2014, evangélicos, adventistas, nominais e católicos se reúnem em oração ecumênica. Em 2017 se reuniram novamente no Vaticano nos dias 2 a 25 de janeiro. Todas as denominações religiosas têm que estar unidas. Hoje, se alguém pregar que deve haver separação entre o protestantismo e o catolicismo, ele será acusado de fazer divisão, ele será chamado de contencioso, tem maldade, é fundamentalista e acusado de estar em pecado e não é cristão. Todas as denominações religiosas estão com a Igreja Católica e os Estados Unidos da América para derrubar o muro de qualquer separação. O muro a ser derrubado é a separação entre Igreja e Estado e o fim do protestantismo. Simultaneamente, as uniões das religiões e a união da religião com o Estado acontecem na mesma data, tanto no Oriente, com a articulação papal, no movimento ecumênico, como no Ocidente, os evangélicos com Trump, na inauguração do seu governo. O discurso é o mesmo: derrube esse muro. A história se repete e isso culminará com a extinção definitiva da separação entre a Igreja e o Estado. Em 31 de outubro de 2017, a extinção definitiva do protestantismo se dará, onde o Papa Francisco estará pessoalmente com a Igreja Luterana para tal ato, e o muro do protestantismo oficialmente será extinto. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira na Sala Paulo VI, no Vaticano, cerca de 1.000 participantes da peregrinação de luteranos e católicos.
o pontífice manifestou sua alegria por este encontro realizado no âmbito da peregrinação ecumênica iniciada na região de Lutero, na Alemanha, e concluída na sede do bispo de Roma. Francisco saudou e agradeceu os bispos que acompanharam e apoiaram os fiéis nessa iniciativa. Demos graças a Deus porque hoje luteranos e católicos, disse o Papa, estão prosseguindo no caminho que vai do conflito à comunhão. O Papa lembrou que no final deste mês visitará a Catedral Luterana de Lund, na Suécia, para recordar, junto com a Federação Luterana Mundial, depois de 5 séculos, o início da reforma de Lutero e agradecer ao Senhor pelos 50 anos de diálogo oficial entre luteranos e católicos. O Papa encorajou os jovens a serem testemunhas da misericórdia. Ellen White, a Escritura diz o seguinte: passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo, fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum, por demais difícil para assumir. Votado à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riquezas e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por este código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis quando serviam aos interesses da Igreja. No livro Grande Conflito, página 234 e 235. Eles querem derrubar o muro. Profeticamente, existe um povo que enfrentaria ou que enfrentará esse ataque e que seria os reparadores de brecha e levantadores de muro. Em Daniel capítulo 9, verso 24 e 25, diz: as ruas e o muro se reedificarão em templos angustiosos. Os inimigos de Deus querem derrubar o muro. Sim, querem derrubar o muro. Edificar o muro hoje é uma obra do povo remanescente de Deus. Essa obra que foi tipificada por Esdras e Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém, nesses últimos dias, a missão do remanescente é reconstruir o muro, como fez Neemias, ali relatado no capítulo 1 de Neemias, no verso 1 a 3. Babilônia havia destruído o muro da cidade santa, e ali nós vemos a aplicação, nós vemos o tipo e a aplicação ao antitípico. Sim, é o que nós vemos. O muro em torno de Jerusalém estava indo depressa a caminho da conclusão. Quando estivesse concluído e suas portas assentadas, esses inimigos de Israel não poderiam esperar forçar a entrada na cidade. Sim, a realidade é esta, clara como a luz do dia. Perguntamos agora: os muros da denominação dos adventistas foram destruídos? Sim. Os inimigos da fé entraram na denominação adventista através da infiltração dos jesuítas. O cavalo de Troia usado foi a música, as literaturas, influências acadêmicas no sistema educacional e hospitalar. Nas literaturas denominacionais e artigos da denominação adventista são citados autores infiéis
do sistema babilônico. Essa prática é terminantemente proibida pela mensageira adventista. Ela diz que não deveria ser citados autores infiéis inimigos da fé. Os estudantes de mestrado e doutorado têm sido graduados nas instituições religiosas da religião de Babilônia e têm trazido ensinamentos, materiais de ensino para dentro da denominação adventista. O Pai Eterno levantou homens para enfrentar a infiltração de Babilônia em Jerusalém. Como foi no tempo de Neemias, será assim também nos últimos dias. Neemias não disse vamos só orar acerca disso. Não, ele agiu, ele enfrentou o inimigo ou os inimigos. Em uma mão uma colher de pedreiro e na outra, sim, na outra espada. Em uma literatura denominacional adventista, tem um relato onde o estudante de faculdade adventista de teologia pergunta ao presidente da Associação Geral, Ted Wilson, sobre a infiltração de jesuítas na denominação. Ele diz: eu sou um estudante de teologia que estou a estudar no Seminário de Teologia Adventista de Venezuela. Eu gostaria de saber se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é influenciada ou afetada pelos jesuítas. E se não for, como eu posso ajudar os meus irmãos da igreja local para ficarem sossegados e se comprometerem com a igreja organizada? A resposta do pastor Ted Wilson foi: Pablo, obrigado por escreveres. A questão acerca dos jesuítas infiltrarem na igreja adventista é uma teoria da conspiração que tem sido transmitida durante décadas. Não tem base nenhuma na realidade. Presidente Ted Wilson. Não é verdade. Existe sim infiltração na denominação adventista. O inimigo ou os inimigos da verdade estão a derrubar o muro da fé adventista há muito tempo. Citamos documento no livro Cristo e Sua Lei. É o livro guia da escola sabatina. E um dos contribuintes é Kit Barton, professor da faculdade de Oakwood, faculdade adventista. Ele citou Leslie J. Hope. Quem foi Leslie J. Hope? Ele foi um membro da Ordem dos Padres Jesuítas, um contato direto dos jesuítas, um monge católico romano no livro guia da escola sabatina. Mas há outro documento, na lição 11, escola sabatina. Na lição da escola sabatina ele diz: a Inquisição nunca, um tal de chamado de Rodney Stark, ele diz com todas as letras na lição da escola sabatina: a Inquisição nunca existiu. O papado nunca matou judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Gente, não é verdade que há uma infiltração dos jesuítas na instituição adventista? Temos visto padres pregando nos púlpitos adventistas. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e os tens amado a eles como me tem amado a mim. Na verdade, eu chego a conhecer o sacerdote católico como um homem de Deus. E eu o respeito como uma grande pessoa, tanto como um seguidor de Jesus. Arnold, é um prazer e privilégio dar-te as boas no nosso culto nessa noite. Eu sou um sacerdote católico pregando na Igreja Adventista de Auburn. Gostaria de agradecer, primeiramente, à Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui em Auburn, por permitir o nosso serviço de Quaresma. Graças por sua vinda a todos os cristãos de diferentes tradições aqui na grande cidade de Auburn, Califórnia. Permitam que o amor de Jesus, demonstrado há 2000 anos, a oferecer-se a si mesmo para que outros sejam felizes. Graças e Deus os abençoe. Nós temos visto professores católicos ensinando nas universidades adventistas. A Igreja Adventista, a presença de líderes católicos, como também líderes adventistas no Vaticano, cumprimentando e presenteando o Papa. A bandeira do Vaticano nos congressos da Conferência Geral é hasteada. Nós temos visto encontros campais con líderes adventistas. Cerca de 200 personas de la comunidad universitaria participaron el sábado 26 de febrero en la Marcha por la Paz, convocada por el municipio de Montemorelos. Los participantes caminaron desde la universidad hasta la plaza principal, donde se unieron a cientos de personas de otras denominaciones para cantar, orar y escuchar diversos mensajes alusivos a la paz. Me siento muy contento, hemos logrado por primera ocasión reunir a todas las iglesias, a todas las religiones en Montemorelos, todos por un mismo propósito, por un mismo objetivo, que es buscar la paz. Demostrar, hacer ver que la gente de Montemorelos es gente de paz, es gente de unidad, es gente de unión, convocar a las familias, buscar desde el seno familiar, recobrar los valores que a través de mucho tiempo se han perdido. El pastor Seferino Luna, presidente de la Asociación del Noreste, habló a nombre de la Iglesia Adventista. Por la paz. De apresentar os líderes da Igreja Adventista para o Brasil, para o Estado de São Paulo, América do Sul e o mundo, que estão aqui à frente nesta tarde, e eles irão homenagear as autoridades civis e eclesiásticas que estarão participando desta festa. A partir do momento que eu os apresentar, gostaria que ficassem em pé e estender a sua saudação para todos os nossos amigos. Pastor Edson Rosa já foi apresentado, líder de comunicação da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Domingos José de Souza, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Estado de São Paulo.
Pastor Magdiel Pérez, secretário da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ted Wilson, líder mundial, presidente da Igreja Adventista para o Mundo, cujo escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Pastor Williams Costa Júnior, líder de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Mundo. Pastor Ganoni Diop, ele que é o representante da Igreja Adventista na Organização das Nações Unidas, na cidade de Nova York. Temos a satisfação de ter o pastor Milton Souza, ele que é professor, Milton Torres, professor da Faculdade de Teologia na Universidade Adventista de São Paulo, estará nos ajudando com a tradução. Ao seu lado, o pastor Delbert Baker, que é um dos vice-presidentes da Igreja Adventista para o Mundo, também residente na cidade de Washington, e pastor Almir Marrone, vice-presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Para uma homenagem, convidamos agora líderes eclesiásticos ao palco. Dom Marcelo, bispo da Igreja Católica Liberal. Sandra Santos, presidente da Associação Espiritualista de São Paulo. Maria Aparecida Nalécio, presidente do Primado do Brasil. Dom Júlio, bispo da região da Lapa. Padre José Bison, representante da Cúria Metropolitana. Márcio Henrique de Souza Ramos, Associação Ubandista Espiritualista do Estado de São Paulo. Kashmir, representante Hare Krishna. Padre Ney Oliveira, da Igreja Vétero-Católica do Brasil. Emerson Pontaleo, membro Abossaú. E Paulo Lutero de Melo, presidente da Igreja Brasil para Cristo. Nós temos visto universidades, ou nós temos visto universidades adventistas ensinando os princípios jesuítas da oração contemplativa, oração centrante, formação espiritual idealizada por Inácio de Loyola. O próprio Ted Wilson alertou o povo dessa influência no meio adventista. Ele que havia dito que a infiltração dos jesuítas na denominação seria uma teoria da conspiração. O que acontece hoje? Tem um paralelo com a experiência do povo de Israel no tempo de Neemias. Neemias mostrou para os outros judeus que o muro estava destruído. Alguns entenderam a gravidade, mas a maioria achava que tudo estava bem. Muitos censuraram Neemias. É o que acontece hoje. Os adventistas nominais dizem que não é para expor a denominação publicamente, falando de seus erros, e que roupa suja tem que ser lavada em casa. Porém, as pessoas têm que saber que a condição, em que condição realmente se encontra a Igreja Adventista Nominal. Neemias fez isso. Ele disse: os muros estão caídos, temos que erguê-los. Isaías capítulo 58. Os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e se levantarão os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparadores de brechas, e restauradores de veredas para morar. Assim, os fiéis sentinelas têm que denunciar publicamente, têm que enfrentar os inimigos e a apostasia com um brado: os muros estão caídos, vamos erguê-los. Neemias 2, verso 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois,
e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Os inimigos da fé tinham invadido o arraial. Alguns se levantaram e disseram: nós te ajudaremos a reconstruir. No verso 18 diz: levantaremos e edificaremos e colocaremos as nossas mãos para o bem. Os jesuítas, com a sua influência, com seus livros, seus ensinamentos, estão no acampamento. Hoje muitos dizem: não falem dos pecados dos adventistas. Essas pessoas estão iludidas. Elas não sabem o que dizem. A apostasia, ela é pública. Então a resposta tem que ser pública. Somente quando as pessoas souberem que o muro está derrubado e que o acampamento dos santos foi invadido, ou foi invadido, é que irão perceber e despertar para uma ação. Foi assim no tempo de Neemias. No verso 19 diz: nós vamos construir. Os três principais inimigos de Neemias que se levantaram contra a obra de Neemias foram Tobias, Gesem e Sambalate. Por que 3 homens? Apocalipse capítulo 16, verso 13 e 14 fala da união de 3 entidades. Interessante, não? 3 entidades: o dragão, o falso profeta e a besta. É o que está acontecendo agora no Oriente. O movimento ecumênico, o ecumenismo, é a união do dragão, que é o espiritismo, do falso profeta, que é o protestantismo apostatado, a besta, que é o catolicismo romano, que se reuniram em janeiro de 2016, na semana de oração para a União Cristã, com o tema: derrubem esse muro. Nós, temos clareza disso. Não só temos os inimigos da fé, que são Tobias, Gesem e Sambalate, mas também a maioria dos judeus que passaram a desencorajar Neemias e os fiéis atalaias. E a principal coisa que eles diziam era: é muito trabalho duro, nós não vamos se ajuntar a vocês para reconstruir o muro. Neemias 4:18. Nessa mesma ocasião em que os samaritanos estavam conspirando contra Neemias e sua obra, alguns dos líderes entre os judeus tornaram-se descontentes. Procuravam desencorajar, exagerando as dificuldades pertinentes ao empreendimento. Já desfaleceram as forças dos carregadores, eles diziam, e não podemos edificar os muros. Eles, na verdade, não queriam ser impopulares, não queriam perder a paz e a boa relação. Se você construir um muro, você estará entrando em desacordo com os demais que querem um muro derrubado. Ninguém que se classifique como seita, fundamentalista, contencioso, desunido, extremista, radical, fanático e separatista, ninguém quer ser isso. Ninguém quer ser isso. Eles não queriam perder as conveniências, como a fama, glórias, mudanas, salário, promoção, posição em altos cargos na denominação adventista. Eles têm que estar no meio de outras religiões para não serem chamados de seita, têm que serem apreciados pelos governos para poderem receber milhões de doações. Tem que estar em harmonia com todos na plataforma do erro, para não serem perseguidos. Os muros têm que serem reconstruídos em tempos angustiosos, diz as Escrituras. Inimigos de fora, sim, os inimigos de fora. As dificuldades vieram de Tobias, Gesem e Sambalate, os 3 espíritos imundos. Os inimigos de dentro, os que não estavam tomando parte do trabalho, são os adventistas nominais. Esses não querem se salvar e nem ajudar na salvação de outros. Só espalham desencorajamento aos construtores do muro. Os inimigos não deveriam dar ouvidos a esses homens que estão indiferentes à construção do muro. Esses homens que só criticam, perseguem e expulsam os construtores do muro. Em Neemias capítulo 6, no versículo 1 a 3, lemos: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que
até este tempo não tinha posto porta nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, e congregamos-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Sabe, amigos, os inimigos pediram para que Neemias descesse para um diálogo. E o que ouvimos hoje? O que nós estamos ouvindo hoje? Os inimigos querem um diálogo para o ecumenismo. Papa Francisco, ele diz o seguinte, ele é mencionado em das suas literaturas nacionais, ele diz: Papa Francisco pede por oração para o diálogo interreligioso. Na Adventist Review, ele ali também um periódico da Igreja Adventista, ele diz o seguinte: porque os adventistas participaram da reunião da ONU e ecumenismo, e eles alegam as razões. Diz assim: a palavra ecumenismo é usada de formas diferentes em vários contextos. A palavra pode referir-se à união entre igrejas cristãs do mundo, mas as pessoas geralmente usam-na para descrever um sentido geral de relações cordiais, diálogo ou uma parceria para um projeto. Esse é o pensamento dos líderes da Igreja Adventista nominal. São as mesmas palavras do Papa Francisco. Diálogo não tem problema nenhum, vamos fazer o diálogo. São as mesmas palavras do Papa Francisco que está liderando esse diálogo. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Sabe, o que o Papa Francisco fala do diálogo? O que ele diz? Em uma das suas literaturas nacionais, ele diz o seguinte, está escrito o seguinte sobre o pensamento do Papa Francisco. O Papa Francisco diz que qualquer pessoa, qualquer grupo que se recuse em entrar em diálogo interreligioso com ele mesmo e outros são fundamentalistas, extremistas, e que as nações e as religiões têm que se unirem para lutar contra essas tais pessoas. Terrível, não, gente? Sério, muito sério. Gente, o cenário já está montado. As religiões já estão unidas. O presidente dos Estados Unidos já deu carta branca para eles agirem. Os três poderes de Apocalipse 16 estão unidos para batalhar contra o remanescente. Os adventistas nominais se colocaram no lado deles. Já se uniram na semana de oração ecumênica para a União Cristã, como você vê aí, esta imagem. Celebrazioni ecumeniche, incontri a tema, tavole rotonde sulle sfide del dialogo, momento. Celebrações ecumênicas e encontros para debater o tema com mesas redondas sobre provocações ao diálogo e momentos de oração. Di preghiera e l'Italia ecumenica che si mobilita per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. É a Itália Ecumênica que se mobiliza pela semana de oração para a unidade dos cristãos. È un popolo silenzioso e poco appariscente, ma convinto e appassionato, dice. É um povo silencioso e pouco destacado, mas convencido e apaixonado, disse Dom Cristiano Bétega.
Cristiano Bettega, direttore dell'ufficio CEI per l'ecumenismo e il dialogo. Diretor do escritório CEI, que é justamente a Conferência Episcopal Italiana para o dialogo ecumenico. Nella programmazione degli eventi sono coinvolte tutte le chiese cristiane presenti nel nostro. Na programação dos eventos estão envolvidas todas as igrejas cristãs evangélicas presentes no nosso país. Repito, na programação deste evento, da oração dos cristãos com o Papa, estão envolvidas todas as igrejas evangélicas, sem exceção, presentes na Itália. Nostro paese, dalle chiese evangeliche pentecostali alle chiese ortodosse. Desde a igreja evangélica pentecostal até mesmo a igreja ortodoxa. In particolare i patriarcati di Costantinopoli, di Mosca e di Romania, ma anche le chiese orientali più antiche come gli armeni, i copti e gli eritrei. O patriarcado de Constantinopla também está unido, de Moscou e da Romênia, até as igrejas orientais mais antigas, como os armênios, os coptas e os eritreus. In prima linea ci sono anche valdesi, battisti, metodisti, avventisti, anglicani e luterani. Bem, ela fala aqui que em primeiro lugar estão os valdenses, os batistas, os metodistas, os adventistas, repito, os adventistas, fala todos os adventistas, os anglicanos e os luteranos. Por que ela diz em primeiro lugar? Porque são os organizadores. All'appello, insomma, hanno risposto tutti positivamente. Gli appuntamenti Todos responderam positivamente a este chamado. si svolgono non solo nelle grandi cattedrali storiche, ma anche nelle più piccole comunità e parrocchie che per l'occasione aprono le porte ai cristiani di tutte le confessioni. Os encontros não aconteceram somente nas grandes catedrais históricas, mas também nas mais pequenas comunidades e nas paróquias, que na ocasião abriram suas portas aos cristãos de todas as confissões. Sono coinvolti anche monasteri e istituti religiosi che nella giornata del 18 gennaio su tutto il territorio nazionale hanno pregato per l'unità dei cristiani. Também estão envolvidos os monastérios e as instituições religiosas que nesta jornada de janeiro, em todo o território nacional desde o dia 18, oraram pela unidade dos cristãos. L'Italia, dice Bettega, è un paese storicamente aperto, generoso e accogliente, ma è facile farsi influenzare dai fatti di cronaca ed erigere muri di difesa e pregiudizio. A Itália, disse Dom Bettega, é um país historicamente aberto, generoso e acolhedor, mas é fácil se deixar influenciar pelos eventos atuais e levantar muros de defesa e proteção. Questa via degli appuntamenti disseminati su tutto il territorio italiano e promossi all'insegna di una preghiera per l'unità ci dicono che nel nostro paese non è solo auspicabile, ma è anche fondamentale aprirsi al dialogo con l'altro, perché significa rispondere alla provocazione della storia. Esta enorme quantidade de encontros espalhados por todo o território italiano em prol de uma oração pela unidade nos diz que nosso país não é só desejo, mas é que é fundamental se abrir ao diálogo com o outro, porque significa responder à provocação da história. Quando ela fala da provocação da história, está falando do que a Igreja Católica fez lá no passado, de matar os cristãos. E os cristãos agora precisam perdoar a Igreja Católica. Neste ponto, eu gostaria de fazer uma inserção e ler o que a senhora Ellen White escreveu no livro O Grande Conflito, na página 566. Ela diz: os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o, têm usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver e não compreendem. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do catolicismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. O povo necessita ser despertado a fim de resistir aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. Vamos retomar aqui o restinho da tradução. E tanti appuntamenti di questa settimana, dice ancora, ci dimostrano che tutto ciò è possibile. L'ecumenismo praticato con la preghiera e l'incontro forma persone dal cuore aperto. Bem, ela diz que nestes numerosos encontros desta semana fica demonstrado que esquecer todo o passado é possível, desde que com oração seja feita, porque as pessoas abrirão o coração.
pois é impossível ser cristão nos dias de hoje se não for uma pessoa ecumênica. Sim, gente, a coisa é séria. Um remanescente, apenas um remanescente, no meio de toda essa luta, de toda essa guerra, de toda essa batalha, um remanescente. E desses remanescentes, Ellen White, a mensageira adventista, fala o seguinte: olha o que ela diz: vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povos serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvida, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas caídas, e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Primeiros Escritos, páginas 261. Amigos, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 18, verso 4 diz: sai dela, povo meu, sai dela. Não podemos fazer parte dessa união. Nós temos que fazer parte do remanescente. E para fazer parte do remanescente, tem que sair do meio de toda essa armação. Tome a tua decisão hoje mesmo, antes que seja tarde demais. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. E não se esqueça das palavras do apóstolo São Paulo. Lá, em Coríntios, segunda carta, capítulo 13, verso 8. Nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Graça e paz.